Luz- Bom, Prontinho, doutora Ariel, se quiser já posso então, compartilhar. Boa tarde a todos. então, ok. Boa tarde a todos. O meu nome é Ariel Mendes, sou presidente da FACTA. A FACTA é a Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia Animal e não é uma fundação sem fins lucrativos. Realizamos aí uma conferência a cada 2 anos e 4 ou 5 seminários por ano. Nós temos também uma série de livros publicados e temos uma revista em inglês, uma revista de avicultura, o Brazilian Journal of Poultry Science, que está aí entre as 3, 4 primeiras revistas científicas de avicultura do mundo. Com relação a livros, são vários livros aí na área de sanidade, doenças das aves, produção de matriz, produção de frangos. Recentemente publicamos um sobre compostagem e no momento estamos trabalhando na edição de um livro sobre produção de suínos. A ideia é ter esse livro pronto para o final do ano, tipo outubro ou novembro. E estamos iniciando também a produção de um livro sobre produção a edição de um livro sobre produção de tilápia. Esse aí vai demorar um pouquinho mais, mas para o início do próximo ano deve ficar pronto. Hoje, nessa live, nós vamos falar um pouco sobre mercado de suínos. Nós temos 3 painelistas, né, que são o Dr. Valdomiro Ferreira, ah, Valdomiro Ferreira Júnior, que ele é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos e uma das principais lideranças da suinocultura no estado de São Paulo. Ele tem mais de 30 anos de atuação no setor e tem se destacado na defesa dos interesses dos produtores, no fortalecimento do associativismo e na promoção da competitividade da cadeia produtiva da carne suína. Também é presidente das seguintes instituições: Consórcio Suíno Paulista, Bolsa de Comercialização de Suínos do Estado de São Paulo, Câmara Setorial da Carne Suína pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e da Câmara Técnica Ambiental da CETESB. O segundo debatedor é o Luzivânio Luiz Lorenzi. Ele é produtor rural e presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a CCS, entidade que representa os suinicultores de Santa Catarina. Reconhecido por sua atuação em defesa da cadeia produtiva da suinocultura, tem liderado iniciativas voltadas ao fortalecimento da biosseguridade, sustentabilidade, inovação tecnológica e a competitividade do setor nos mercados nacional e internacional. Também atua na promoção do diálogo entre produtores, cooperativas, agroindústrias e órgãos governamentais, contribuindo para o desenvolvimento da suinocultura catarinense brasileira. O terceiro debatedor é o César Augusto Van de Steen, que é médico veterinário. Ele atua como auditor federal
auditor fiscal federal agropecuário no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele foi chefe da divisão de carne suína do DIPOA, de 2012 a 2015, e foi chefe da divisão de relações interinstitucionais do DIPOA de 2015 a 2020, onde coordenava temas da Comissão de Alimentos do Mercosul e temas também do Códex Alimentários. Atualmente, ele é coordenador de temas multilaterais da Coordenação Geral de Temas Sanitários e Fitossanitários da Secretaria do Comércio e Relações Internacionais, né, do MAPA. Coordena os temas do Códex Alimentares no âmbito do MAPA e é coordenador geral substituto na CGSF. Tem experiência em inspeção de alimentos, segurança alimentar, negociação internacional e códigos alimentares e multilateralismo, né? Como a nossa audiência é uma audiência heterogênea, né, eu vou começar fazendo uma pequena contextualização sobre a produção da suinocultura brasileira, a produção e exportação, para ficar registrado para quem não está muito aí tão familiarizado com os dados, né? Seguinte, por favor. Lidiane, passa o seguinte. Bom, o Brasil, praticamente 73% da produção brasileira fica no mercado interno e 27% vai para a exportação. Então, o consumo per capita de carne suína atualmente está em 19,1 quilos por habitante. Saímos aí de 2015 de 16 quilos para 19. Como vocês podem observar, esse consumo vem aumentando lentamente, mas vem aumentando aí ao longo dos anos. Seguinte. Os estados onde ocorre a produção de suínos no Brasil, né? Então, em primeiro lugar, nós temos aí o estado de Santa Catarina, com 32% da produção, depois o Rio Grande do Sul com 21%, 21,03%, e em seguida o estado do Paraná, que tem 21,03%, né? E o Rio Grande do Sul, 20%. E depois tem outros estados ali, Minas Gerais, Mato Grosso, mas com uma produção menor. Seguinte, por favor. Os principais, o mercado internacional de carne suína, né? Então, os maiores exportadores são os Estados Unidos, com 3.163.000 toneladas, seguidos aí pela União Europeia, com 2.970.000 toneladas. É um dado importante vocês terem em mente que a União Europeia ela é uma exportadora também de carne suína, né? Temos países ali na Europa que produzem bastante suínos. Em terceiro lugar vem o Brasil, com 1.518.000 toneladas, e seguido pelo Canadá. Então, o Brasil atualmente é o terceiro maior exportador. Então, recentemente, esse ano, o Brasil passou o Canadá, que era o terceiro, agora o Brasil passou a ser o terceiro e o Canadá foi para quarto lugar. Em termos de países importadores, em primeiro lugar, nós temos o México com 1.600.000 toneladas, seguida pelo Japão com 1.400.000, depois a China com 1.710.000, Reino Unido e Filipinas, né? Filipinas hoje é um mercado importante aí do Brasil. Depois esse dado também vai ser mais detalhado aí pelo doutor César. É, em termos de estados, já falamos, né? De exportação, né, de carnes suínas. Então, em primeiro lugar está Santa Catarina, com 50% de exportação. E aqui é o importante, depois o César vai mencionar isso também, Santa Catarina, pelo fato de ser livre, né, de febre aftosa, sem vacinação já há bastante tempo. Então, é um estado que arrancou na frente, né? Então, é o principal exportador, seguido
seguido pelo Rio Grande do Sul, com 23,35%, e depois o Paraná, com 15,88%. E aí os outros estados, Minas Gerais, com 2,51%, e o Mato Grosso, com 2,56%. Então, a exportação ah, está bem concentrada tanto a produção como a exportação, bem concentrada no sul do Brasil, nos três estados do sul. Aqui, os principais destinos de exportação, eu não vou detalhar isso aqui porque está na apresentação do Dr. César. Então, ele vai falar sobre isso com um pouco mais de detalhes. Então, era isso que eu tinha para apresentar, mais com uma contextualização. E agora eu passo, então, para a apresentação do Dr. César, já que para ele abordar um pouco mais a questão da exportação, e depois a gente vai entrar mais na questão de mercado interno, né? E de preços, etc., né? César, por favor. Obrigado, Ariel. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Para que a apresentação não fique muito longa e cansativa, alguns dados eu vou passar um pouco, vou mostrar, vou falar um pouquinho, mas vou passar um pouco mais rápido alguns slides para que a gente consiga cumprir o nosso tempo e não prejudicar os próximos colegas também nas suas apresentações. Tá? Bom, então, inicialmente, obrigado pela oportunidade. Venho aqui falar um pouquinho do mercado, do comércio internacional de suínos. Hoje, como que nós estamos e para onde que nós estamos indo, né? A situação, previsão futura de mercado. A competitividade da suinocultura brasileira, ela não depende somente de eficiência de granja, né? Ela depende cada vez mais dessa capacidade de você acessar aos mercados e superar barreiras sanitárias. E isso tem a ver com a construção da confiança internacional. Como bem comentou Ariel, a questão da febre aftosa é um clássico nessa questão de confiança e superar barreiras sanitárias. Santa Catarina é um estado que já está consolidado como livre de febre aftosa. E apesar da gente já ter o Brasil inteiro livre de febre aftosa sem vacinação, os países demoram a fazer esse reconhecimento, porque normalmente tem procedimentos internos e eles normalmente buscam adquirir essa confiança nesse novo estado sanitário. Então, isso é importante, não adianta a gente ter só a parte tecnológica, só a parte de granja, é importante a gente sempre superar essas barreiras sanitárias para adquirir essa confiança. E como que a gente faz isso? Um alinhamento de diretrizes internacionais, com transparência, previsibilidade, né, e atendimento de requisitos de mercado. Bom, o Brasil hoje é um dos maiores exportadores mundiais de carne suína, né, terceiro lugar, como o Ariel comentou, mas o desafio não é apenas exportar mais, é exportar para mais destinos, ou seja, diversificar o mercado, não é só em questão de volume, mas sim em países, em locais, e com maior valor agregado também. Reduzir essa concentração de risco, porque no passado, quem trabalha com suinocultura há muito tempo aqui, sabe que a gente tinha um mercado de carne suína praticamente concentrado na Rússia ou na Ucrânia, na Rússia e na Ucrânia. E essa concentração gera um risco muito grande. Num fechamento de mercado, você não tem para onde escoar essa produção. Então, para isso, a gente precisa, obviamente, superar restrições excessivas, às vezes. A gente precisa ter sistemas mais robustos, sistemas que atendam a mercados exigentes e contornar questões também como a questão religiosa. Muitos países muçulmanos não consomem carne suína, porém, existe um mercado nos países muçulmanos também. A exemplo disso, a gente tem a Malásia, que abriu o mercado para carne suína, um país muçulmano, mas também tem um nicho de mercado não muçulmano. E superar desafios como o protecionismo, por exemplo.
Então, no mundo, né, o mundo da carne suína, a produção mundial é concentrada em poucos países. Então, são poucos países que têm produção de suíno e têm capacidade de produzir de forma competitiva. O consumo está crescente na Ásia. Essas mudanças geopolíticas têm uma tendência a mudar também o perfil de consumo de alimentos, de um modo geral, e também o perfil sanitário de exigência. A segurança alimentar é sempre um tema estratégico para todos os países, ou seja, a gente precisa conseguir fornecer alimento, de um modo geral, em preços acessíveis para que a gente consiga combater a insegurança alimentar. Esse é um tema que está em todas as organizações internacionais, todos os países vestem essa camisa, então é importante a gente considerar isso como um cenário mundial. Então, a mensagem que eu tenho para isso é que o comércio internacional da proteína animal, ela se tornou um tema estratégico de segurança alimentar. Então, os países importadores, eles buscam os fornecedores confiáveis e o Brasil está muito bem posicionado para ocupar esse espaço. E por que o Brasil ele é competitivo? Bom, o principal ativo do Brasil no comércio internacional não é somente preço, é confiança sanitária. Então, nós conseguimos isso muito fortemente com carne de aves, nós temos também uma confiança muito grande no mercado mundial de carne bovina e vamos ganhando, já temos em carne suína, mas vamos ganhando mais e mais confiança no mercado mundial e assim a gente consegue alcançar novos mercados e diversificar os mercados. Então, isso decorre de um controle sanitário robusto, reconhecimento de zonas livres de doença, no caso da febre aftosa, agora recentemente, mas também nas zonas livres de peste suína clássica, o sistema oficial de inspeção, que é muito forte no Brasil, a disponibilidade de grãos na nossa agropecuária, né, sustentabilidade crescente de cadeia, tanto na parte primária, na produção de grãos, como também na parte de proteína animal, e a capacidade produtiva. O cenário geral das exportações de carne suína do Brasil, tomando como consideração ponto de partida o Brasil, ele está crescendo a olhos vistos, né? Então, a gente vê que, se a gente considerar o período de maio de 2025 a maio de 2026, nós temos um acréscimo de 9%, desculpe, considerar o mês de maio de 2025 e o mês de maio de 2026, um acréscimo de 9%. Mas se eu considerar o período do ano, o ano inteiro de 2025, de janeiro a maio de 2025, desculpe, e janeiro a maio de 2026, o acréscimo desse percentual ele é de 13%, ou seja, as exportações de carne suína elas estão crescendo no mundo, apesar da gente também ter alguma oscilação de mercado. E aí eu vou passar esses dados com uma certa... mais para ter uma noção geral de mercado, não vou ficar detalhando cada mercado, mas a gente pode ver que, enquanto em alguns países, como a África do Sul, nós temos do período de janeiro a maio de 25, em comparação com janeiro a maio de 26, um aumento de 375% do volume de carne exportada, a gente tem países onde o volume não foi tão alto, né? Aqui em Angola, a gente tem um acréscimo nesse mesmo parâmetro de 11%. Mas se eu considerar mês a mês, eu posso ter algum decréscimo de consumo, né? E isso é a oscilação do mercado, que é normal. Às vezes o país tem ações protecionistas para proteger o próprio mercado doméstico, para de comprar alguma proteína animal ou algum produto de modo geral e dá aquela oscilação se eu comparar um mês com o outro, né? Então, nós temos aqui o mercado do Camboja, você vê que a gente não tem dados aqui referente a maio, que provavelmente não resultou nem em maio de 25, nem em maio de 26 em exportações para esse país. Mas, se eu considerar de janeiro a maio, a gente tem um incremento aí de exportação em quase 48%.
E essa oscilação dita o mercado, e por isso a importância de você ter uma variabilidade, uma diversidade de mercado. Bom, alguns países a gente tem uma redução, é verdade, né? No caso do Canadá, a gente teve uma redução de exportação de carne suína para esse país. Isso também tem motivo, né? A gente tem somente Santa Catarina apta a exportar para o Canadá. E ao passo que a gente vai diversificando o mercado e mandando produtos para outros mercados, automaticamente o volume que mandava anteriormente ele vai reduzir, né, em percentual. Obviamente que a gente também trabalha para que isso não aconteça. E o trabalho é justamente a ampliação do mercado, considerando o novo status do Brasil para a febre aftosa, né? Esse tema está em pauta com o Canadá, por exemplo. Nós temos uma alta recente de mercado de carne suína para a China, porém, se eu comparar de janeiro a maio de 2025 e janeiro a maio de 2026, na realidade, nós temos um decréscimo em percentual de volume enviado para a China. Ao mesmo tempo, ainda na Ásia, a gente tem um aumento do volume percentual para a Coreia. Então, é isso. Essas variações elas vão ocorrer, tá? Eu vou passar alguns dados aqui, chamar a atenção em um ou outro. Ó, Filipinas é um que eu gostaria de chamar a atenção. A gente vai ter uma variação, mas na balança, a diversificação do mercado ela é positiva, né? Apesar de ter essa variação em um mercado ou outro. Filipinas, se a gente observar em maio de 2025, nós tivemos, considerando maio de 2026, só o mês, a gente tem um volume um pouco mais baixo do que o normal. Mas se eu considerar o período, eu tenho quase 50% de acréscimo de exportação. Então, o Japão também é outro, você vê que diminuiu China, mas aumentou Japão e aumentou Coreia do Sul. Isso daí traz a balança para o lado positivo, e é esse ponto que a gente quer com essas ações do Ministério da Agricultura. Tá? Chamo a atenção aqui para a Malásia, que apesar de um país muçulmano, a gente conseguiu abrir o mercado, conseguiu manter comércio fluido naquele país, né? E é um trabalho que a gente tem feito com países muçulmanos, é tentar atingir o nicho de mercado não muçulmano com a carne suína. Bom, aqui mais alguns dados, né? A gente tem aqui dados relevantes, tanto com balanças positivas quanto com balanças momentaneamente negativas, mas eu vou passar para outros pontos aqui da nossa apresentação que são mais relevantes para a cadeia como um todo. Primeiro, os mercados abertos 2025 e 2026. Então, nós tivemos 7 mercados abertos para carne suína e seus produtos em 2025. E, até o momento, nós tivemos já 5 mercados abertos e estamos apenas no meio do ano. Esperamos alcançar mais do que 7 mercados abertos, que foi do ano anterior. Então, o caminho está sendo feito, está sendo perseguido, e chamou a maior atenção aqui para o mercado de 2026, para miúdos suínos para o Vietnã, que foi uma conquista muito interessante, muito difícil. O mercado vietnamita é muito promissor e muito difícil de acessar, por uma questão cultural de negociação. E a gente conseguiu isso através de muito esforço, até multilateral, não só bilateral, mas multilateral, junto ao OMC, em conversas, em bilaterais, junto com o Vietnã. E o que dificulta uma abertura de mercado? O que dificulta a abertura de mercado, em primeiro lugar, são barreiras sanitárias. Então, a peste suína africana, a febre aftosa, a vigilância sanitária, de modo geral, né? Então, em segundo lugar, nós temos barreiras regulatórias e que estão ficando cada vez mais exigentes, certificações e etc., né? Habilitação de planta, procedimentos mais morosos para conseguir abrir um mercado. E a barreira política. A gente tem barreira política, protecionismo, proteção da cadeia doméstica, né? Isso acontece muito em muitos países. Inclusive, é o principal elemento que não deixa a gente abrir o mercado para a União Europeia, uma proteção do mercado doméstico, e a barreira religiosa que a gente comentou agora há pouco. E aí, normalmente, vem a pergunta mais
costumeira, né? Mais normal, mais comum, e a tarifa. A tarifa é, de fato, uma barreira? Nem toda barreira é sobre tarifa, né? Muitas vezes o principal desafio está na esfera sanitária. A barreira, de fato, é um problema, porque não adianta nada a gente abrir um mercado se a tarifa, a tarifa, de fato, é um problema. Porque se eu abro um mercado e a tarifa ela não traz competitividade, não adianta esse mercado estar aberto, porque ela não vai traduzir em volume de exportação. E o papel do mapa e da diplomacia agropecuária. Como funciona esse setor? Como funciona essa negociação? Então, o setor produtivo normalmente manifesta um interesse para a SCRI. A SCRI faz questionamentos, consultas via Didância Agrícola ou Itamaraty, né? E depois você tem essas consultas vão ser passadas para a autoridade sanitária estrangeira e vai entrar nos procedimentos de aprovação. Esses procedimentos de aprovação, se eles seguirem naturalmente, eles já vão para a abertura de mercado. Se eles tiverem uma demora indevida, entra na discussão multilateral, onde a gente tenta reverter isso e acelerar o processo para a abertura de mercado. Então, a abertura de mercado ela é um esforço conjunto entre setor privado, governo e até mesmo a ciência. As ações que nós temos atualmente no âmbito multilateral com carne suína. Com o Canadá, como eu comentei, né, a gente tem conversado com o Canadá e apresenta preocupações na OMC para ampliação de mercado de carne suína. A Austrália, que seria uma abertura de mercado para a carne suína australiana, para a Austrália. A Indonésia, nós estamos também trabalhando naquela linha de ultrapassar a barreira religiosa, né? A abertura de mercado para carne suína na Indonésia. A Ucrânia seria a retomada das exportações de carne suína para a Ucrânia. E o Cazaquistão, que é um país também muito promissor para a abertura de mercado da carne suína para esse país. Em trabalho em conjunto com a BPA, nós temos também as oportunidades para miúdos suínos. É uma estratégia de negociação que nós estamos tratando junto com a Associação Brasileira de Proteína Animal, que é tentar abordar os países na linha de abrir mercados ou de ampliar mercados para miúdos suínos. A gente hoje tem mercados fechados para o Brasil, a gente tem a China, que está evoluindo bem para a abertura de mercado, a União Europeia está, eu não posso nem dizer que está totalmente fechado, porque para fins opotorápicos ela recebe pâncreas suínos, né, para medicamentos, né? E nós temos aí México, o Vietnã estava fechado, abriu, né? Abriu agora recentemente, e o Reino Unido fechado junto com a União Europeia e Taiwan, que a gente também tem trabalhado para aumentar, para abrir esse mercado. São os principais alvos aí do Ministério da Agricultura e das associações para a gente acessar esse mercado de miúdos suínos. Uma divulgação que eu queria deixar aqui, que é uma ferramenta que o MAPA tem há pouco tempo, né? Mas é uma ferramenta muito interessante, que são os agroinsights que estão disponíveis no site do Ministério da Agricultura. São relatórios mensais com análise detalhada de oportunidades de produtos brasileiros. E aqui, essa ferramenta ela tem a intenção de contribuir nas decisões estratégicas para a exportação e alerta para possíveis novos mercados e novas oportunidades. Então, eu recomendo sempre, ele é uma ferramenta mensal, feita pelos adidos agrícolas em todos os postos, todos os 38 postos da Didância Agrícola, e recomendo muito a leitura para que se mapeie as oportunidades. Bom, perspectivas para os próximos anos, né? O mundo mudou, na verdade, né? Existem mudanças no mundo, porque as exigências aumentaram, a competitividade aumentou, a questão da adaptação é algo muito, muito forte hoje em dia, né? A sustentabilidade, a adaptação aos mercados, e a gente precisa se adaptar a isso. Então, o futuro da competitividade vai passar tanto pela parte a parte sanitária, né? Da sanidade animal, sanidade do produto, né? A parte sanitária do produto, quanto pela capacidade de atender às novas exigências regulatórias. E o caminho vai ser sempre a diversificação, para que a gente não fique preso a um único mercado. E como conclusão, eu trago aqui
é que o Brasil ele já reúne condições únicas para ampliar sua participação no comércio internacional na carne suína. E o desafio não é apenas, como eu falei no início, não é apenas produzir mais, mas sim acessar mais mercado, diversificar os destinos e consolidar essa imagem do país como fornecedor confiável, competitivo e sustentável. Era isso que eu tinha para apresentar por hoje. Agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, César. Antes de passar para o próximo painelista, eu gostaria de dizer que as perguntas devem ser feitas pelo chat, né? Então, eles serão respondidos no final das apresentações. Então, vocês já podem ir colocando as perguntas lá e, no final, os nossos painelistas vão responder. Então, a apresentação seguinte é do Luzivânio, que agora vamos mudar um pouco o foco. A gente falou bastante de exportação aqui, e vamos mudar um pouco o foco para falar de mercado interno, de produção do mercado interno, começando inicialmente com o Luzivânio, né, que é o presidente da Associação de Criadores de Suínos de Santa Catarina, ou da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, desculpe. Luzivânio, por favor. Luzivânio está no mudo. Teu microfone está no mudo. Desculpa aí pelo equívoco. Agradecer, doutor Ariel, pelo convite para estar aqui falando um pouquinho sobre essas questões todas da nossa suinocultura, ao doutor César Augusto, que fez uma brilhante apresentação aí de cenários também da nossa carne suína, ao Ferreira, que está aí também, que é o nosso co-irmã da Associação Paulista de Criadores de Suínos, e vou falar um pouquinho do mercado, realmente porque nós estamos atravessando um problema muito grande, que é a crise de suíno, que se instalou e que a gente não esperava isso. A gente sempre falou no ano passado que seria um ano promissor, mas estourou a guerra, parece que estourou realmente um problema grave ali para a nossa atividade. Se puder passar o slide, por favor. E por que chegamos nesse ponto, né? Hoje a comercialização, as bolsas de suínos hoje tiveram aí um preço, mas olhando Santa Catarina, nas regiões mais produtoras, está com R$5. Então, quando a gente olha o preço no mercado interno, o suíno essa semana sendo comercializado a R$5, nós podemos notar que em outubro de 2020 nós tínhamos esse preço de suíno pago ao produtor. Então, quando a gente olha o preço do suíno, por que chegamos a esse ponto? Regredimos aí 6 anos praticamente, e isso tem trazido aí uma preocupação muito forte para o setor, com um custo que nós temos hoje de R$6,45, e só não estamos pior realmente porque o custo ele se manteve ali, e nós tivemos 2 anos e meio de uma produção aonde foi sustentável, deu boa margem de lucro nesses últimos 2 anos e meio, e o produtor ele conseguiu se equilibrar, que ele já vinha de uma crise. E nós estamos, então, com essa crise forte na atividade, e agora, então, se puder passar mais um slide, eu vou mostrar o porquê que nós chegamos nisso, né? Então, a queda do preço vai muito além da guerra, que no começo se falava que era com relação à guerra, ao petróleo e tudo mais que aconteceu. Mas o próprio relatório da BPA mostrou aí que nós tivemos de 24 para 25 um aumento de 105 mil matrizes no campo. E quando a gente olha o aumento de produtividade, segundo o site aí, a Agrinis, que tem um trabalho muito forte nessa linha com relação a números da suinocultura no Brasil, deu para ver que a produtividade aumentou também em 0,68, e isso mostra no desmamado fêmea, né? E o aumento de peso de abate também, nós estamos com um peso de carcaça se aproximando quase a 100 quilos, que antigamente se vendia o suíno nesse preço, né? E nesse peso, desculpa. E hoje a carcaça está chegando aí num peso muito alto, e então essa crise se deu por todos esses aumentos que tivemos de produção, de um desequilíbrio, porque eu sempre falo que os nossos produtores, a maior qualidade que eles têm, também é o maior defeito, que a qualidade é de ver a propriedade crescer, ele sempre vai ganhando, vai investindo, vai financiamento, paga aquele, já faz outro para poder fazer prosperar. E não olha lá na frente que o excesso de produção, que daí é o grande defeito que tem, né? Ele vê que ele mesmo acaba se enterrando na dívida, porque
chega nesse momento que ele não tem mais a rentabilidade e aí ele tem que se virar para manter a propriedade em pé. E o relatório também do próprio IBGE mostrou que nós abatemos 800 mil suínos no primeiro trimestre do ano a mais. Então, isso teria que consumir 3,4 quilos per capita a mais daquilo que nós estamos consumindo para equilibrar sobre esse volume que nós temos ali de consumo. E também a outra situação é que o ano passado nós tínhamos um dólar numa média de 5,77 de janeiro a maio, e esse ano estamos com 5,15. E por mais que aumentou 20 dólares a tonelada pela exportação, mas mesmo assim nós perdemos R$ 1.452,03 por tonelada exportada, o que não está viabilizando para as indústrias hoje e cooperativas fazer essa exportação. Somente pelo entendimento deles, eles exportam realmente para não ficar pior o cenário no mercado interno, porque por mais que mostrou aí também o consumo que aumentou, mas insuficiente ainda daquilo que precisa para tirar esse excedente de carne do mercado. Por favor, pode passar? Então, essas questões todas têm feito com que o mercado sucumbisse dessa maneira. E quando a gente olha, Santa Catarina, de janeiro a maio, exportou 5.540 toneladas a mais, e no Brasil foram 60.184 toneladas a mais. Então, quando a gente olha aqui, além de todo esse volume exportado, ainda nós estamos com essa dificuldade, e vendo que o crescimento que aconteceu no ano passado, da metade do ano passado em diante, ele não chegou no mercado ainda, é uma preocupação que nós temos, porque o ciclo da suinocultura ele é longo, e isso vai fazer com que o mercado ele não tenha a curto prazo, médio prazo, uma mudança de cenário de custo. Como eu comentei, estamos comercializando em torno de R$5, e com custo de 6,45 vai demorar para chegar nesse empate que nós temos ali com relação ao custo de produção, o que está trazendo um desespero muito grande no campo. E isso, depois o Ferreira pode falar, mas não é só Santa Catarina que está esse problema, também é um problema a nível Brasil. A gente acompanha também algumas coisas a nível de mundo, e a gente vê que está realmente nessa condição de crise meio que mundial, e o Brasil ainda é o que mais consome quando se fala em todas as carnes. Nós consumimos um pouquinho mais de 100 quilos per capita ano. Então, quando a gente olha esse consumo de carne, a carne suína é o que menos é consumida, se eu não me engano é 37,5 de carne bovina, 40 e poucos de carne de frango e em torno de 19, 20 de carne suína. Então, temos oportunidade, mas pode passar mais um slide? Mas o que a gente vê hoje realmente é essa dificuldade. Quando a gente vê nessa questão que o Dr. César falou muito bem, na questão sanitária, né, que Santa Catarina também tem esse diferencial, se nós olharmos o quão importante é, de janeiro a maio do ano passado, nós exportamos 42 mil toneladas para o Japão, esse ano 74, o que houve um acréscimo de mais de 32 mil toneladas. Então, cada vez mais a gente vê que essa situação da crise da suinocultura traz uma preocupação com relação a essa questão sanitária, porque o produtor ele tem um ciclo que toda semana ele tem uma programação para vender os seus animais que estão dentro da propriedade, quem tem um ciclo completo, ou mesmo quem tem os 3 sítios, mas toda semana tem que ir animal para abate. Quando chega num ponto desse, de saturação das câmaras frias, que é o que os frigoríficos comentam, que não tem mais onde colocar carne, começa a atrasar no mercado brasileiro o abate, realmente pode trazer, ou se não tiver todos os cuidados, que é isso que a gente sempre pede para os produtores, um problema sanitário, e aí sim a gente começa a perder. Então, a preocupação da crise não é só o financeiro do produtor que ele não está tendo, é com relação aos riscos também que nós corremos por todos esses problemas que vem acarretando. Pode passar? Então, essas preocupações que a gente olha também é com relação a isso. Como é que nós vamos fazer um consumidor consumir mais se nós estamos vendo que eles estão perdendo o poder de aquisição dentro da sua casa, vai no supermercado com aquele valor, ele já não consegue mais adquirir aquela quantidade de produto. A gente vê as famílias 80 e poucos por cento já endividadas, né, 81,6%, então é uma preocupação, porque aqui a gente ouve muito no rádio que você pode parcelar o teu rancho no mercado em 3 vezes.
Então, isso é preocupante, porque a pessoa que vai compra o primeiro mês e parcela em 3, no segundo ele vai ter 2 para pagar, e no terceiro ele vai ter 3 e não consegue comprar o próximo. Então, também a gente vê com preocupação para mudar esse cenário daquilo que nós estamos vivendo hoje quanto ao consumo. E principalmente nesse ano que nós estamos num ano de Copa e de eleição também, impostos sendo aumentados, como vai aumentar a energia, já para início do ano tem outro aumento de impostos, então tudo isso faz com que o cenário, ele a curto e médio prazo, como eu já comentei antes, ele já não se torna mais tão promissor para a gente olhar um horizonte mais positivo. E esse ano nós teremos uma safra recorde de grãos, não existe uma preocupação num desencadeamento de preço de grãos para que possa trazer um prejuízo maior para o produtor num aumento de custo, mas para o ano que vem, com essa questão do El Niño, que está aí sendo debatida também, e dizendo que vai ser o mais forte de todos, e o desestímulo também da produção, os produtores, pelo que a gente vê, não estão usando mais tanta tecnologia na produção, porque eles que não compensa que o custo aumenta e a rentabilidade cai muito, porque não conseguem ter o preço que estavam acostumados nos últimos anos com relação aos grãos. Então, são vários fatores que está trazendo essa preocupação para o campo. Eu ainda hoje tive umas palestras aí com a doutora Lígia Pimentel também, e outros palestrantes, falando muito sobre o mercado com relação ao mercado brasileiro. E esse cenário que a gente está vendo aí também da desindustrialização do país, empresas saindo do país, né, porque aqui vem a coisa mais difícil, e oportunidades em países vizinhos com redução de impostos e oportunidades para investimento. Então, é uma preocupação que o setor tem, além de todo o endividamento, recuperação RJ aí, jamais vista no agronegócio, como nós estamos vendo. Então, realmente é um cenário desafiador, porque num contexto geral, mas nessa questão da suinocultura, que nós estamos com essa alta produção, realmente está trazendo essa preocupação muito forte para o setor. Mercados cada vez mais exigentes, o produtor tem que se adequar cada vez mais às novas legislações que aparecem. Então, essa é a dificuldade que a gente vê aí no mercado. Por favor, pode passar. Então, são coisas assim que a gente vê com preocupação a situação da nossa suinocultura. Cada vez mais nós temos um problema aqui no estado também, que é a questão da mão de obra. Nós temos muita gente de fora, principalmente da Venezuela e do Nordeste, já trabalhando dentro das granjas. Lá na região do Extremo Oeste, muitos argentinos trabalhando em granjas também, porque nós temos essa deficiência de mão de obra. E cada vez mais esses custos aumentam. Agora, essa indefinição também da escala 5x2, que a gente sabe que vai trazer, se isso realmente passar, foi retirado, mas a gente sempre sabe que isso pode voltar num momento como nós estamos vivendo. E essa escala, já conversando com as empresas, as cooperativas, ou aumenta 12% o valor do produto, ou diminui 12% a produção. Mas, de qualquer maneira, quem vai pagar a conta é o consumidor final. Então, são os desafios que nós temos aí num ano de dificuldade. Eu sempre procuro olhar o copo meio cheio, né? Não vamos olhar o copo sempre meio vazio, mas nós temos que ter um planejamento muito maior para poder passar esse tempo, continuar com essa pujança da produção e, acima de tudo, com essa sanidade que nós temos no país, porque se nós perdermos isso, realmente nós vamos ter um problema muito sério, porque o mercado, quando aconteceu aquela suspeita de gripe aviária no sul de Santa Catarina, já vários mercados pararam de importar, e até voltar realmente a gente perde muito. Então, espero ter contribuído, doutor Ariel, com esse tema, e estamos aí abertos, até para não tomar o tempo dos demais aí também do Ferreira, estamos abertos aí para quando tiver necessidade e a gente poder debater esse tema tão importante que é a nossa suinocultura. Obrigado, Luzivânio. Antes de passar para o Ferreira, eu gostaria de dizer que as perguntas devem ser feitas pelo chat, né? E no final, depois da fala do Valdomiro, a gente vai responder as perguntas aí das pessoas que estão assistindo a live. Ferreira, 10 minutos, por favor. Boa tarde a todos. Antes, eu gostaria de agradecer o Ariel pelo convite, representando a FACTA,
Gostaria de agradecer também a equipe da Facta, através da Carla, da Lidiane. Na verdade, Ariel, eu acho que as duas apresentações foram muito importantes. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Dr. César, principalmente por revê-lo, mesmo de longe, parabenizar o Ministério da Agricultura por esse trabalho que está fazendo nesses últimos tempos, principalmente buscando novos mercados. Parabenizar o Losivânio por ser uma suinocultura do mercado interno, né? Santa Catarina é a maior suinocultura nossa. Então, eu queria aproveitar, Ariel, se você me permitir, com a fala do Dr. César e do Losivânio, eu gostaria de abrir alguns itens para a gente poder discutir. Eu acho que a suinocultura é um negócio extremamente dinâmico. Nós estamos numa atividade que exige dinamismo. E quem define o mercado hoje não é o produtor e não é a indústria. Quem define o mercado hoje é o consumidor final. Baseado nisso, eu queria dividir essa rápida colocação minha dos fundamentos que nós temos que conversar. Hoje, nós podemos dizer que temos dois grandes mercados. Antigamente, nós tínhamos um mercado só, que era o mercado interno. Hoje, por todo esse trabalho que foi feito principalmente pelos estados do Sul, em conjunto com a PPA, em conjunto com a nossa entidade-mãe e o Ministério da Agricultura, nós estamos crescendo nesse mercado externo. E qual que é o percentual que nós queremos planejar para os próximos anos? O Ariel apresentou muito bem, na sua colocação inicial, que nós atingimos 27% desse mercado que nós produzimos para o mercado externo. Nós vamos chegar a 30% nos próximos anos, baseado nesse índice de 30%, que já é um índice muito bom, aliás, excelente. Mas qual que é a perspectiva da nossa produção para os próximos anos? Nós vamos atingir 6 milhões de toneladas? Se nós fizermos uma conta rápida, 6 milhões de toneladas a 30%, Ariel, é 1.800.000 toneladas. É um crescimento de 250 a 270 mil toneladas a mais para os próximos anos. Isso vai exigir de nós o quê? Buscar, como o Dr. César falou, novos mercados. Esses novos mercados, como é que nós vamos visualizar? Nós vamos para mercados bilaterais ou vamos por uma negociações através de blocos? Hoje, está muito claro isso, né, Ariel? Nós temos um mercado bilateral com Filipinas, que vai indo muito bem, obrigado. E agora nós temos um grande desafio de uma negociação de bloco entre Mercosul e Comunidade Europeia, que vai exigir muita sabedoria de ambas as partes. O que nós não podemos esquecer que o Brasil hoje é um vendedor de proteína animal. Ele era muito forte na bovinocultura, é muito forte na avicultura, e agora, nos últimos anos, nós estamos ganhando também, em nível de mercado externo, ser um grande vendedor de proteína animal da carne suína. Será que nós conhecemos o que o consumidor do exterior quer saber do nosso produto? Esse é um trabalho que tem sido feito, mas atingir novos mercados, principalmente nos itens que o Dr. César falou, sobre questões sanitárias, questões regulatórias, questões políticas, questões religiosas,
nos traz uma tarefa muito grande, porque nós estamos buscando o mercado europeu, um mercado totalmente diferente que é o mercado asiático, e quem sabe o mercado africano que vem por aí. Nós estamos preparados para buscar esses novos mercados? Eu acredito que sim. Mas nós precisamos ter um planejamento aonde nós queremos chegar. E, por fim, se você me permitir, Ariel, eu não sei como é que está meu tempo, eu queria falar um pouco sobre o mercado interno baseado no que o Losivano falou, aliás, falou muito bem. Quais são as nossas dores no momento? Nós estamos com a missão de ser a bola da vez para o mercado internacional. E estamos crescendo no mercado interno. Acho que ninguém tem dúvida disso. Mas os nossos custos, e aí em cima do que o Losivano falou, nós temos que preparar a nossa produção em cima de um custo que viabilize a nossa produção, mas na mesma linha da necessidade do mercado. Nós estamos produzindo uma carne que o consumidor brasileiro tem condições de pagar? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. A qualidade na produção é vista pelo nosso consumidor? Isso está diretamente ligado à comunicação. Infelizmente, nós nos comunicamos muito mal com o nosso consumidor. Se fizermos uma pesquisa rápida, nós vamos ver que o consumidor brasileiro desconhece ainda muito da qualidade da nossa produção. E aí, é uma lição de casa. O conceito de cadeia produtiva está conectada com todos os elos e são praticado isso? Talvez todo esse trabalho que está sendo feito agora pela Associação Brasileira, junto com as estaduais, nós estamos conquistando mercados que nós não tínhamos. Essa aproximação com o mercado de varejo é interessantíssimo. E está surgindo, o Losivano estava presente, Ariel, nessa última nós recebemos uma palavra do dono daquele estabelecimento comercial dizendo que, para surpresa dele, até então ele tinha o mercado de carne bovina. Para surpresa dele, quem está consumindo no seu restaurante carne suína é o consumidor da classe A e B. O que a gente tem observado? Que a carne suína, através do mercado de gastronomia, ela está indo muito bem mesmo. E isso está agregando valores. Mas essa agregação de valores, nós temos que dividir, né, Losivânio, para todos os elos da cadeia, e não apenas para uma parte da cadeia. Então, uma das coisas que nos leva a crer que o objetivo nosso é saber para quem que nós vamos produzir. Antigamente, né, Ariel, falava-se em 70%, 80% do industrializado e 20% do in natura. Hoje, nós vamos chegar logo a 50-50, porque o mercado interno abriu para novos potenciais. Eu não quero... eu vi que o Ariel está preocupado com o tempo, eu só vou dar mais 2 frases só para completar, Ariel, se você me permitir. Qual que é o problema do momento? Nós queremos uma suinocultura produzir em alta escala? Isso vai exigir o quê? Preço menor. Adaptação, custo de produção menor. O produtor nosso hoje está preparado? Não. Nós não temos ainda uma eficiência
que possa produzir um suíno nos patamares do que nós estamos produzindo. Mas por quê? Porque nós temos um custo de produção ligado a grãos. E grãos hoje é commodities. E commodities quer dizer que é preço internacional. Esse é o grande desafio: produzir barato, vender no melhor condição e buscar novos mercados. E aí eu termino dizendo o seguinte: o Dr. César foi muito feliz. Nós precisamos de regras, nós temos produto, nós temos qualidade, nós temos que ficar 100% atento à sanidade e me permitam dizer a última palavra: nós precisamos provar que nós somos bons. O mundo vai exigir de nós que nós comprovemos que nós produzimos uma carne suína a melhor do mundo. Para isso, nós temos que ter rastreabilidade. Essa seria a minha participação, Ariel. Eu me desculpo pelo tempo que eu tomei aí indevidamente. Não, tranquilo, Valdomiro. Bom, pessoal, muito boas as colocações, excelentes. Essa parte de consumo, por exemplo, que o Valdomiro acabou de mencionar, é um dado importante, né? O consumo aumentando na classe alta, né? E eu colocaria aí, Valdomiro, um outro fator que vai chegar também, que é a questão das canetas emagrecedoras. A gente está vendo no mundo aí uma tendência no aumento de consumo de proteína, né? E eu acho que por enquanto está se beneficiando disso a carne bovina e a carne de frango, mas vai chegar no suíno também, né? E outra coisa que eu acho que segura muito, se a gente comparar o nosso consumo, né? Vocês viram naqueles primeiros slides que eu mostrei ali, a gente vem crescendo muito lentamente, é 1 quilo por ano, né? Então isso é muito pouco, né? É quase que menos que o crescimento vegetativo da população. Se a gente comparar com a Europa, por exemplo, o consumo da Europa e outros países, realmente o nosso consumo ainda é muito baixo, né? Mas isso, desde os meus tempos que eu dava aula de suinocultura, eu dizia, está muito relacionado ao poder aquisitivo da população, né? Por exemplo, na Europa se consome muita carne suína industrializada, e você falou da história do 80-20, já chegando no 50-50, né? Então isso é importante. E eu, particularmente, acho que quando a gente sair dessa crise de, 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 de- de receita da população, a gente vai dar um salto aí realmente no consumo da carne suína. Por quê? É uma carne que hoje tem uma imagem, uma boa imagem, né? Tem qualidade, é uma carne saborosa, talvez a carne mais saborosa entre as 3 ou 4 proteínas aí, né? Mas ela depende muito do poder de compra do consumidor, né? Então, à medida que o país se desenvolver, que é melhorar mais a receita da população, a renda da população, eu acho que a gente vai ter um aumento aí. E precisa ter, né? Porque, como o Luzivane colocou, e você também, o produtor ele vai aumentando aí o consumo dele, vai aumentando a produção, né? E a gente tem que realmente fazer com que o consumo aumente também na mesma proporção para absorver isso, né? Eu acho que cabe também aqui destacar o papel do Ministério da Agricultura na abertura de novos mercados, né? Não só novos mercados para carne, mas também agora para produtos, né? Para miúdos, por exemplo, né? Mas a gente tem uma situação aí preocupante com a China, que já foi um grande importador do Brasil, mas hoje, depois que resolveram o problema da peste suína africana deles lá, eles voltaram à produção normal e estão com até excesso de produção, né? E estão pensando em exportar, então daqui a pouco vão começar a exportar também e concorrendo aí com o Brasil, né? Por outro lado, a gente tem aí as Filipinas, né? Que hoje realmente é um mercado importante. E a gente tem o fato também de que agora com a ampliação, com o reconhecimento do país livre de febre aftosa sem vacinação, isso aumenta também o número de plantas aí que vão ser habilitadas, né? E a gente tem aí previsto uma missão da Coreia, né, para ampliar aí para toda a zona livre de peste suína clássica, né? Então, são alguns, a gente tem aí algumas coisas positivas e outras coisas que são preocupantes, como eu mencionei, essa questão da China, mas já fomos também muito dependentes do mercado da Rússia lá no passado, né? E acabamos superando isso, né? Então, acho que essa abertura do mercado, de novos mercados e ampliação de mercados através de outros tipos de produtos é interessante. Eu acho que aí o
o Ministério realmente tem feito, né, e a BPA tem feito um trabalho aí muito interessante nesse sentido, né? Nós não temos aqui no chat nenhuma pergunta. Eu gostaria de perguntar se alguém quer fazer algum adendo na fala de vocês. A gente teria mais alguns minutinhos ainda. Eu proponho que pudéssemos 1 minuto para cada um, na ordem de como foi colocado, acho que fica interessante. Tá, então digamos que eu já usei o meu 1 minuto aí. Não disse E, isso, hein? e eu passo então para o César, né, fazer aí os comentários finais dele. César, por favor. Obrigado, Ariel. Bom, então, primeiro parabenizar, né, o Rosivânio e o Valdemiro, que foram excelentes explanações aí sobre o mercado interno, consumo, né? E é isso, eu acho que aqui a gente vem, considerando aqui a perspectiva do Ministério da Agricultura, a gente vem trabalhando na diversificação de mercado, e justamente porque a gente já passou por problemas no passado com a carne suína, né, com Rússia, Ucrânia, e que se limitava a praticamente esses dois países, a gente passa por alguma coisa parecida com a China atualmente, a gente está muito dependente da China no mercado de um modo geral, né? Então, essa diversificação de mercado ela serve para que a gente ganhe também competitividade, né? Ganhe como eu disse ali, às vezes a oscilação de mercado, ela não é apenas um efeito de que o país não quer comprar a carne suína ou diminuiu a carne suína, mas também um efeito que a gente possa escolher para qual país a gente pode enviar, aonde é mais favorável, em que condições a gente está colocando o nosso produto em cada mercado. E o outro ponto que eu queria colocar rapidamente é a questão da adaptação, que foi muito bem colocado pelo Valdomiro. O mercado está mais exigente, a gente vai precisar, sim, adaptar a nossa produção, seja desde o campo até o produto final. A gente vai precisar ter rastreabilidade, a gente vai precisar ter mais controle e, mais do que ter, comprovar isso. O mais importante é comprovar, é ter registro, é ter como demonstrar que a gente tem esse controle na nossa mão. Isso traz confiança e isso traz novos mercados e aumento da ampliação daqueles que a gente já tem. Obrigado. Obrigado, César. Lucivane, por favor. Complementando aquilo que o doutor Augusto falou também, ali do César Augusto e o Ferreira, Santa Catarina também, né, Ariel? Estou sabendo, a gente começou o trabalho com a Embrapa, ali com todas as entidades do agro de Santa Catarina, para mostrar que a suinocultura ela tem sustentabilidade, e nós precisamos provar. Então, isso vai sair daqui, mas depois vai para o Brasil inteiro, né, para mostrar realmente aquilo que se está fazendo, que a suinocultura ela não é mais poluente, não é de qualquer jeito, é tecnificada, é algo de ciência, não é hormônio, como muita gente diz, como é que o suíno chega a 110, 120 quilos em 6 meses, né? Então, tudo isso vai mostrar realmente que nós somos sustentáveis e vamos estar provando também. E a segunda questão, quando se fala em consumo no mercado interno, evoluiu bastante também, porque os cortes, os temperados, que muita gente não sabe temperar carne suína e acha que isso é um mistério, né? Não tem nada demais, porque ela pode pegar e colocar sal grosso ou salgar e fazer o prato normal, que ela tem o seu sabor. Mas eu vejo que entrando a linha de temperados no mercado e cortes que você leva lá 2 bistequinhas suínas, 3 numa bandejinha, e tem todos os cortes que a carne bovina tem, também fez com que nós tivéssemos uma alavancagem no aumento. Essa questão da Semana Nacional da Carne Suína da BCS também ajuda bastante nisso. Então eu vejo que esse fator de consumo logo também a gente vai estar melhorando no mercado interno, porque está mostrando a saudabilidade e que não é gordurosa como se fala, né? Como se falava lá atrás. E olhando para Santa Catarina, que todo mundo abate o seu suíno em casa, então quando a gente fala em 19 quilos, aqui tem uma perspectiva aí de, ou uma estatística, melhor dizendo, de uns 35 quilos per capita, por ser de colonização europeia, né? Então veio no sangue já essa questão do consumo da carne suína. No mais, agradecer mais uma vez a oportunidade e parabenizar toda a equipe da Facta também por essa brilhante apresentação aí também que fizeram.
Antes de passar para o Valdomiro, eu gostaria de falar o seguinte: os dados que eu apresentei ali no início e também alguns dados ali do Dr. César estão disponíveis no relatório da BPA. Então, quem quiser o relatório da BPA, é só enviar um e-mail ali para a Facta, no e-mail facta@facta.org.br, e a gente encaminha o relatório completo, né, detalhando todos os mercados, etc., né? Então, tem muita informação ali para quem precisar desse tipo de informação. Segundo, gostaria de dizer que esse vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube da Facta, então vocês podem depois rever, podem encaminhar para os amigos, para os interessados, então ele vai, aí já na próxima semana a gente vai estar subindo isso aí lá no site da Facta, no canal do YouTube da Facta. Valdomiro, então, sua última fala antes de encerrar. Vocês me ouvem? Eu queria dizer que nós temos um produto fantástico na mão. Esse momento que nós estamos passando entre o setor público e privado é fantástico. Nós temos que se unir para conquistar novos mercados. Internamente, existe uma frase que fica muito claro, resumindo: só há possibilidade de nós aumentarmos o consumo de proteína animal se tivermos renda no brasileiro. É o que esperamos. E acreditamos que nessa virada, a hora que o brasileiro, como bem colocou o Losivânio, sair desse endividamento e voltar a ter renda consistente para consumo, nós vamos, como o Ariel falou, nós vamos deslanchar. A carne suína vai deslanchar. Não tem outra proteína que está caindo tão bem na visão do consumidor final. Apesar de toda a crise que nós estamos sofrendo, mas tem um ditado também: não há crise que perdura por muito tempo. Uma hora vai virar o jogo. Acreditando que nós vamos virar o jogo, por termos um estado como tem Santa Catarina, e nós, como outros estados, precisamos fazer essa lição de casa na questão da sanidade. Por que Santa Catarina saiu na frente? Porque fez a sua lição de casa. Cabe a nós fazermos. São Paulo não tem a expectativa de ser exportador, porque nós estamos num estado que é importador de carne suína. Mas nós queremos que o Brasil busque exportar cada vez mais, porque exportando nós também crescemos no mercado interno. Então, eu tenho o pé no chão que estamos numa crise, mas com certeza iremos passar por mais essa. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar a todos nós. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Ariel? Obrigado, doutor César, obrigado, Losivânio, por compartilhar esse momento com a gente. Está mudo, Ariel. Nós que estamos há mais tempo na atividade, a gente sabe, né, que a agricultura, assim como a avicultura também, talvez um pouco menos nos últimos anos, periodicamente tem essas crises, né? Então, como foi falado aqui pelo Losivânio e pelo Valdomiro, né, é mais uma crise que com certeza a gente vai superar, né? Então, eu acho que para terminar, eu diria que esse último ponto levantado pelo Losivânio, por exemplo, né, dos cortes, né, apresentados, cortes individuais temperados, né, quando a pessoa vai pegar isso, vai levar direto para air fryer, né? Então isso aí vai ajudar bastante, né? E a questão também das canetas emagrecedoras, né? Que o pessoal aí consumindo mais proteína, isso vai ajudar, vai chegar na carne suína, né? Então é questão de a gente, dos produtores aí, Luzivânio, né? E Valdomiro, sobreviverem esse ano, né? Eu espero que 2027 realmente a gente saia dessa crise, que é uma crise gerada por uma crise de receita, né? De renda do consumidor, né? Como foi bem colocado aqui por vocês, né? Então, porque a exportação, sim, é importante, vai crescer, está crescendo, mas se a gente pegar maio de 2026, foi o recorde de exportação comparado com maio de 2025, né? Então,
pessoal está exportando, mas a gente precisa realmente aumentar também esse consumo no mercado interno para dar suporte ao aumento na produção, né? Então, agradecer aos três painelistas, agradecer ao Dr. César, ao Valdomiro e ao Lucivânio, né? Foi uma apresentação, uma live bem interessante, né? Bem esclarecedora, e eu acho que para quem está no setor, eu acho que houve bastante informação ali útil. Para quem não está no